Ministério da Cultura apresenta Sinfonia Orquestra Filarmônica de Jaguará do Sul. Estimado público de Jaraguá do Sul, boa noite. No palco de um teatro, um homem de óculos. Oh, maravilha! Eu sou o Karl-Heinz Müller, eu estou no Conselho de Administração da Orquestra Filarmônica e nós do Conselho gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer por estarem aqui prestigiando esse concerto. Me acompanha o Fernando, que vai fazer a tradução em Libras. À direita, Fernando, o homem de barba. É com imensa satisfação que, em nome do Conselho de Administração da Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul, damos início à temporada 2025, que se abre com esse magnífico concerto em Jaraguá do Sul, denominado Sinfonia. E ele é muito especial porque ele abre a temporada na qual a Orquestra Filarmônica irá completar 25 anos de existência. Esse concerto, ele também se estende à cidade de Joinville, onde vai acontecer no dia 10 de abril. Se vocês têm conhecidos, familiares, amigos em Joinville, compartilhem com eles que esse concerto irá acontecer também em Joinville. Nesta noite, celebramos a grandiosidade da música clássica, com obras que atravessam séculos e continuam a emocionar públicos ao redor do mundo. Karl-Heinz Müller, lê uma ficha. Gostaria de expressar nossa profunda gratidão ao maestro Jorge Scheffer, aos talentosos músicos que compõem a orquestra e a todos os profissionais que tornam esse espetáculo possível, desde a produção, a equipe técnica, o marketing, serviços gerais e demais trabalhadores da cultura. Seu empenho e dedicação são a essência viva desse projeto. Os nossos projetos, eles são financiados pela Lei de Incentivo à Cultura. Isso permite que todas as pessoas físicas e pessoas jurídicas que pagam imposto de renda podem destinar uma parte desse imposto de renda a estes projetos. É uma maneira fácil e simples e é reconhecido pela Receita Federal. Você recebe esse dinheiro novamente de volta ou ele é acreditado a você. Queremos fazer um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores, que já utilizaram essa lei de incentivo à cultura, que viabiliza esse projeto, que é a manutenção da Orquestra Filarmônica durante o ano de 2025. E além dessas empresas que eu vou estar citando, temos também muitas pessoas físicas que já nos apoiam através do imposto de renda. Na entrada do teatro tem um banner com um código QR. Com o celular de vocês, vocês podem ler esse código QR e aí vão receber mais explicações sobre a forma de contribuir aqui para a Orquestra Filarmônica. Os patrocinadores dessa noite, desse projeto, são as empresas WEG, Santinvest, Agricopel, Grupo Auto Elite, Termostar, Grupo Elian, Life, Duas Rodas e Caimã Têxtil. Nós também estamos nas redes sociais. Nos acompanhem no Instagram. O Instagram é Orquestra Filarmônica JDS para Jaraguá do Sul. Poste aí os seus comentários, divulgue o nosso trabalho. Que esta noite seja memorável para todos. Desejamos um excelente concerto para vocês, a Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul. Karl-Heinz Müller tira os óculos e caminha para a direita. Aparenta cerca de 45 anos, é branco e tem o cabelo loiro e curto. Com o Fernando, ele desce do palco.
Os músicos e as musicistas da Orquestra Filarmônica entram no palco. Usam roupas de cor preta, os homens de terno e gravata, as mulheres de vestido longo ou camisa social e calça. Com arco e violino nas mãos, o Spala entra no palco e se posiciona à frente da orquestra. Sentados em cadeiras, o Spala e o restante da orquestra aguardam. O maestro entra no palco. Toda a orquestra fica de pé. O maestro aperta a mão do Spala e se posiciona no centro do palco. Curva-se para frente em reverência ao público. Os músicos e as musicistas da orquestra se sentam em cadeiras, posicionadas diante das cadeiras, partituras em suportes de metal. Com uma batuta na mão direita, o maestro rege a orquestra. Ao fundo, músicos tocam trombones e tuba. À esquerda, a seção de violinos. À direita, violas, violoncelos e contrabaixos. À esquerda, um músico toca uma trompa. Ao centro, o maestro Jorge Scheffer rege a orquestra.
Sentada em assentos de frente para o palco, a plateia assiste a orquestra. À esquerda, os músicos e as musicistas da seção de violinos tocam. À direita, outros músicos e outras musicistas tocam violas, violoncelos e contrabaixos. Ao centro, músicos tocam trompetes e trombones. O maestro baixa os braços. Ele acena para os músicos da seção de metais, os músicos ficam de pé. Sentado, o público aplaude. O maestro aponta para um trompetista. O trompetista fica de pé e se curva para a frente em reverência ao público. O maestro acena para a seção de metais e de sopros. Os músicos da seção ficam de pé.
O maestro acena para a sessão de cordas, os músicos e as musicistas da sessão ficam de pé. Maestro e orquestra se curvam para frente em reverência. Toda a orquestra se senta. Com arco e violoncelo nas mãos, um músico de cabelo castanho liso e curto entra no palco. Ele se curva para frente em reverência ao público. Aperta as mãos do maestro e do Spala. Senta-se em uma cadeira à frente da seção de violinos. No centro do palco, o maestro rege a orquestra. O músico toca o violoncelo. O músico para de tocar. O músico toca o violoncelo.
uma violinista vira a página da partitura. Sentada, a plateia assiste atentamente à apresentação. Com a mão esquerda, o maestro vira a página da partitura, com a batuta na mão direita rege a orquestra. Sentado à frente da seção de violinos, o músico do cabelo castanho e liso toca o violoncelo. Com o dedo indicador, o músico toca as cordas do violoncelo, passa o arco sobre as cordas.
Com a batuta na mão direita, o maestro rege os flautistas. O maestro se vira para a seção de violas e violoncelos.
Com a batuta na mão direita, rege a orquestra. O maestro aplaude o violoncelista do cabelo castanho. O violoncelista fica de pé e se curva para frente em reverência ao público. Aperta a mão do maestro. Aperta a mão do Spala, vira-se para o público e se curva para frente em reverência. O maestro acena para a sessão de sopros. Os músicos da sessão ficam de pé. O maestro acena para a sessão de trompas, os músicos da sessão ficam de pé. Os músicos das sessões de cordas ficam de pé. O maestro aplaude. Ele se curva para frente em reverência ao público. Posiciona-se no centro do palco. Boa noite a Fala todos. ao microfone. Amém. Esse concerto aqui está muito legal, né? Está muito quente, né? Está diferente hoje. Muito bom. Nosso solista, o Arthur Benck, que tocou maravilhosamente bem essa obra, agora ele está terminando de se arrumar, porque ele vai entrar no palco de novo. Ele é fominha, ele toca todas as músicas, é muito bom. É um profissional sensacional que nós temos aqui na SCAR Centro Cultural. Está aqui, tocou na abertura, agora fez um solo, vai voltar para tocar essa sinfonia. Vai ser muito bom. Tivemos alguns eventos hoje aqui no palco, né? Vocês observaram, tenho certeza. Para quem não conseguiu observar, acontece de vez em quando de arrebentar uma corda. O maestro se dirige ao Spala. Não é muito comum, mas acontece. E aí quando aconteceu, hoje aconteceu foi a vez do Spala, né? Estava na escala já, né? Era a tua O Spala vez. sorri. Aconteceu. E aí geralmente quem está do lado passa, então o violino para quem está na outra estante para continuar. Daí o Anand, então, continuou tocando só o carro com 3 marchas, né? Tinham 4, ficou com 3, ele continuou tocando o finalzinho e depois ele sai para trocar a corda, enfim. Ele voltou. Então é uma questão, nossos instrumentos aqui, eles são todos, né?
mecânicos, e pode acontecer com palhetas, não é? Com chaves, enfim, com pistos do instrumento. Então isso realmente é uma coisa que a gente não tem como prever. Mas sobre o concerto de hoje, eu acredito que é importante a gente ressaltar algumas questões. Hoje vocês estão tendo o privilégio de assistir um concerto clássico, talvez, entre aspas, eu poderia assim dizer, principalmente na ordem das músicas, nessa composição, né? Uma abertura, e aí vem uma música solo, e depois uma sinfonia. É um jeito de organizar o concerto que acontece no mundo inteiro. É um padrão, existe esse protocolo, que cai muito bem, porque aí você tem uma degustação completa da plateia, com obras muito bacanas, muito interessantes. Uma abertura de uma ópera, né? Geralmente a abertura, que é uma forma de composição, ela é composta por vários temas da própria ópera, nesse caso, no dia de hoje, o Nabucco. E aí então veio um tema e variações. Por vezes vocês podem assistir um concerto, sei lá, concerto para violino e orquestra, concerto Com a mão para, direita o maestro gesticula. piano e orquestra. Então essa é uma outra forma, um outro modelo. Então nós tivemos a abertura e tivemos também um tema e variações. Primeiro ele apresentou o tema, o violoncelo, e depois foram várias variações sobre o mesmo tema. Geralmente esse tipo de música, tema e variações, essa forma foca na expertise, assim, no talento do músico, né? Naquilo que é muito rápido, naquilo que é muito agudo. Vocês puderam ver, né? Esse violoncelo tocando, né, sons de violino aqui, até o grave do contrabaixo, provavelmente, né? O violoncelo tocando. E aí então vem a sinfonia. A sinfonia é uma outra forma. Mas Jorge, o que é essa forma que você fala? Na verdade, a forma é um modelo mais ou menos pré-definido, onde o compositor, vamos imaginar que todos nós somos compositores aqui, e nós vamos tomar a decisão de escrever uma obra. Então você precisa decidir exatamente qual é uma forma. Esse é um dos caminhos atualmente. Então se você for escrever uma valsa, por exemplo, tem determinados padrões que você não pode escapar. Você tem que seguir. Você vai escrever ela provavelmente pode ter até uma abertura em 2/4, mas muito provavelmente vai ter que ficar depois ela em 3/4, para que as pessoas sintam esse poder da valsa. E a sinfonia é também uma forma que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E nós temos então essa sinfonia com 4 movimentos, com 4 momentos, geralmente o mais rápido, depois um mais lento, depois um scherzo, um pouquinho mais brincalhão, e aí um final que termina mais rápido, né? Eu sempre comparo uma sinfonia, vamos imaginar assim que nós estamos chegando na casa de alguns conhecidos, né? Enfim, essa casa tem 4 cômodos, onde tem várias pessoas. Então você vai entrar, você está lá, chega no lugar, você entra num cômodo, num quarto, por exemplo, e tem várias pessoas conversando sobre diversos assuntos. É o que vai acontecer hoje aqui. Então, nesse primeiro quarto, nesse primeiro movimento, os instrumentos, então, serão os portadores das mensagens. Vocês vão ver que todo mundo está falando, por vezes, o mesmo tema, por vezes, temas entrelaçados. E aí você sai, então, desse primeiro quarto. O maestro anda para a esquerda. Acabou a conversa aqui, vamos para um segundo quarto. A conversa está um pouco mais amena, está mais delicada. O assunto já é mais tranquilo, mas não ainda triste, mas sim dançante. E aí você sai então para um terceiro quarto, onde tem um monte de criança brincando, e aí você fica ali assistindo, elas conversando, etc, etc. E um último quarto, já perto da churrasqueira, provavelmente, onde está realmente aquela bagunça, né? Aquela galera, todo mundo conversando. Então, esses momentos, na verdade, os compositores foram seguindo estes padrões, e Beethoven foi um deles, com a sua primeira sinfonia, que veio lá da escola, então, de Haydn, enfim, Mozart, até mesmo antes de Haydn, né? Haydn, que é o grande compositor, 104 sinfonias. Então, Beethoven seguiu este modelo, este padrão, com quatro movimentos, e é o que hoje a gente vai apresentar para vocês aqui, a primeira sinfonia de Beethoven. Eu acredito que já foi falado isso, mas não esqueçam de nos seguir, né,
na nossa página do Instagram, Orquestra Filarmônica JDS, que é de Jaraguá do Sul, Orquestra Filarmônica JDS. E aí, se vocês fizeram fotos ou vídeos, marquem a orquestra, isso aí já movimenta o nosso Instagram lá para a gente comemorar esses 25 anos com muito brilho e muito glamour, tá bom? Vamos nessa, primeira sinfonia de Beethoven, e até uma próxima para todos vocês. Obrigado. O maestro Jorge Schaeffer Sorri aparenta cerca de 40 anos, é branco e tem um cabelo castanho, liso e curto. Usa óculos, está vestido com terno e colete pretos, camisa branca, gravata vermelha e sapatos pretos. Com a batuta na mão direita, ele rege a orquestra. Ao centro da orquestra, 2 flautistas tocam. À esquerda, os músicos e as musicistas da seção de violinos tocam. À direita, os músicos da seção de violas, violoncelos e contrabaixos tocam.
Ao centro, músicos tocam oboés e fagotes. Integrantes da orquestra viram a página da partitura. Com a batuta na mão direita, o maestro Jorge Schaeffer rege a orquestra. Ao fundo, um dos músicos da orquestra toca tímpano.
Ao centro, um dos músicos da orquestra toca flauta. À direita, os músicos e as musicistas da seção de violas, violoncelos e contrabaixos tocam. À esquerda, os músicos e as musicistas da seção de violinos tocam. O maestro e os integrantes da orquestra viram a página da partitura. O maestro ergue os braços à altura do peitoral. Com a batuta na mão direita, ele rege a orquestra.
plateia assiste atentamente à apresentação. O maestro vira a página da partitura. Ergue os braços na altura do peitoral. Vira-se para a seção de violinos com a batuta na mão direita rege. Ao centro, músicos tocam trompetes, oboés, flautas e fagotes.
Sentada nos assentos do teatro, a plateia assiste atentamente à apresentação. Com a batuta na mão direita, o maestro Jorge Schaeffer rege a orquestra. O público e o maestro aplaudem a orquestra. O maestro acena para a sessão de trompas e trompetes. Os músicos da sessão ficam de pé. Pouco a pouco o público se levanta e aplaude em pé. Os músicos e a musicista da sessão de flautas, oboés, clarinetes e fagotes ficam de pé. Créditos selecionados. Sobre fundo preto, em letras brancas, listagem com os nomes dos músicos e das musicistas divididos por seções de violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, flautas, oboés, clarinetes, fagotes, trompetes, trompas, trombones, tuba e percussão. Maestro Jorge A. Schaeffer.